Nós estamos aqui na cidade de Bom Jardim. Desta feita, nós vamos fazer uma entrevista com Fernando Rosa. Ele é o gestor do IPASBO, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Diz para nós o que é o IPASBO, quando você começou a gerir o IPASBO, como é que estava o IPASBO e hoje como é que está o IPASBO e quem é o IPASBO? Muito bem, boa tarde a todos. Solidônio, para mim é uma alegria imensa poder receber você com a sua equipe e poder, é claro, a gente continuar construindo a nossa história em meio a tantas adversidades pelo mundo afora. E alegria ainda maior em poder hoje expressar um pouquinho do nosso trabalho acerca desse Instituto de Previdência dos Servidores Municipais aqui da cidade de Bom Jardim de Goiás. Então, o IPASBO é um Instituto de Previdência aonde foi criado na gestão do seu José Lemos, aqui conhecido como José do Osório, no ano de 1993, mais precisamente no dia 14 de abril de 93. E esse instituto foi criado até porque até aquela época, os funcionários municipais pertenciam ao INSS. E naquela época, então, o governo brasileiro abriu essa expressão para que os municípios pudessem aderir ao projeto de uma previdência própria. Então, foi criado aquilo que nós chamamos de RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. E migrou dos regimes gerais, que é o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, fez as migrações para o regime próprio. O município de Bom Jardim, naquela época, resolveu migrar. O seu José Lemos, inclusive, ele para migrar do regime geral para o regime próprio, ele teve que buscar pessoas equipadas no assunto, e ele inclusive esteve aqui conosco e nos disse que naquela época ele teve que trazer uma equipe de Rio Verde. E o pessoal de Rio Verde, que já estava com o seu regime próprio de previdência funcionando, então se adaptou para a realidade de Bom Jardim. E daí para cá, nós estamos com esse regime próprio. Então, todos os funcionários, os servidores do município de Bom Jardim, concursados, eles fazem parte automaticamente desse Instituto de Previdência. E é esse Instituto de Previdência que vai gestar no futuro as aposentadorias de todos os servidores que prestam o seu serviço dentro do município. Agora, esses servidores que você está dizendo, estão concursados? São todos os concursados que são beneficiados pelo IPASBO? Como é que funciona? E esses servidores, eles têm uma parcela ao mês que tem que colaborar com o IPASBO? Como é que é isso? Muito bem. Para fazer parte do Instituto de Previdência, o regime próprio da cidade de Bom Jardim e também de todas as demais cidades pelo Brasil afora onde tem um regime próprio, automaticamente, quando você presta um concurso e você é aprovado nesse concurso e começa a trabalhar, então, dentro do município de Bom Jardim, você já vem para o Instituto de Previdência. O Instituto existe apenas para os funcionários, os servidores concursados. E como que funciona a parte financeira do Instituto de Previdência? É descontado de todos os ativos uma alíquota de 14% da sua remuneração que vem para o Instituto de Previdência. E o município, ele tem uma alíquota também que é chamado de patronal. Então, no nosso caso, em Bom Jardim, a nossa alíquota patronal é de 33%, que o município repassa para o Instituto, para poder o Instituto gestar as aposentadorias e pensões de hoje, pensando no amanhã. Nós só recebemos benefícios de 2 pontos. Primeiro, do servidor, porque automaticamente já é descontado na folha de pagamento, então a prefeitura repassa para o Instituto. Segundo,
a prefeitura repassa, que é chamado de ente federativo, repassa o valor de 33% dessa alíquota patronal para o Instituto. Então, o Instituto ele não recebe verbas estaduais, federais, apenas recebe essas verbas, na realidade, esses montantes que é tanto do próprio servidor, 14%, quanto do próprio ente federativo, que é o município, que é 33%. Aragarças deve ter uns 22 mil, 23 mil habitantes. Por que Aragarças não tem um instituto desse? Qual é a diferença entre Aragarças e Bom Jardim? O que acontece aqui que não está acontecendo lá? Aqui em Bom Jardim, né, o seu Zé do Osório, na década de 90, lá em 93, 14 de abril de 93, ele, que era o gestor municipal da época, ele se preparou, ele lançou e disse, olha, se eu não fizer isso, os servidores vão ficar prejudicados, então eu vou migrar para um RPPS. Por que Aragarças não teve? Aí eu até peço desculpas que eu não vou entender direito e saber essa razão de todos os ex-gestores do município de Aragarças, minha terra, a qual eu amo demais. Porém, acredito eu que se ainda não tem um regime próprio em Aragarças, depende exclusivamente dos gestores. Sem o prefeito não há. Lembrando que o prefeito atual aqui de Bom Jardim pegou não só a prefeitura, mas também o nosso instituto com alguns gargalos para fazer. Vou te dar um exemplo. Em dezembro do ano passado, o gestor anterior, em novembro do ano passado, o prefeito anterior, deixou de repassar a parte patronal, que é os 33%, que deveria se passar mensalmente para o Instituto, ele deixou de repassar por 9 meses para o Instituto. E para ele entregar, então, à prefeitura, o que ele teve que fazer? Ele teve que financiar ou parcelar essa dívida, que chegou a R$1.653.000. Parcelou em 60 vezes. Portanto, o gestor atual, ele recebe o Instituto com esta realidade de parcelamento, e não tem só esse parcelamento. Com esse parcelamento integra o terceiro parcelamento. Então, assim, o gestor atual, ele vai fazendo o quê? Ele, além de repassar o que é de direito, ainda tem que repassar também essa parte dos financiamentos que gestores anteriores fizeram dentro do Instituto de Previdência.